Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os vertebrados. Nessa aula específica nós vamos falar primeiramente dos peixes, dos anfíbios e dos répteis, e no próximo capítulo nós falaremos sobre aves e mamíferos. Os vertebrados, eles pertencem ao filo dos cordados, né? E eles são divididos em dois grupos, que são os agnatas e os gnatostomatos. Os agnatos, eles também são chamados de ciclostomados, porque são animais que não têm mandíbula. Então, eles possuem a boca em forma de ventosa, né, para sugar o alimento, e também a boca redondinha, onde eles vão se fixar no alimento. Então, eles também são animais que podem ser encontrados em água doce ou água salgada, né? São animais de ambiente aquático e não têm mandíbula. Esses são os agnatos, que a gente pode ter alguns representantes como o peixe-bruxa e a lampreia. Eles possuem nadadeiras ímpares, né, na sua epiderme. Existe também várias glândulazinhas que produzem muco. Eles também não têm escamas, igual os peixes que a gente conhece, nem coluna vertebral. Apenas umas vértebras que são bem rudimentares. A notocorda desse animal persiste na fase adulta, permanece na fase adulta como principal esqueleto aí que sustenta o corpinho do animal. Os peixes bruxas, geralmente eles se alimentam de vermes, né? E outros peixinhos. E as lampreias, eles vão ser ectoparasitas. Eles ficam fixados aí por conta da sua boquinha, já que eles não têm mandíbula, eles se fixam para sugar aí o alimento desse outro animal ao qual ele vai se alimentar. Então, a gente tem aqui as glândulas de muco apresentadas na epiderme desse animal. Nesse caso aqui, a gente tem o peixe-bruxa, representante dos agnatos, que são peixes sem mandíbula. E os gnatostomados, eles já são os vertebrados que possuem mandíbula. Então, neles a gente encontra os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Nós encontramos os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, os gnatostomados, eles já possuem essa situação da mandíbula, essa presença de maxila com a parte inferior e uma parte móvel. É uma conquista bem importante relacionada à adaptação, porque consegue capturar presas maiores. Aumenta, então, a variedade e quantidade de alimento disponível para esse tipo de animal no ambiente. Então, a gente encontra nos condrictes, que são os peixes cartilaginosos, nos osteíctes, que são os peixes ósseos, nos anfíbios, que são os anfíbios, nos reptília, que são os répteis, aves e mamíferos, aí para todos esses grupos de vertebrados. Então, a gente pode falar primeiramente dos peixes, né, que a gente conhece, os peixes condrictes e osteíctes, que a gente vai agrupar, então, esses animais ainda de ambiente aquático. Os condrictes, que são os peixes cartilaginosos, eles são representados pelos tubarões e pelas arraias. Já os osteíctes, a gente tem o cavalo marinho, o salmão e poraquê como exemplos. Então, a gente vai ver algumas características gerais, comparando sempre os condrictes, que são os peixes cartilaginosos, dos osteíctes, que são os peixes ósseos. Os condrictes, eles têm um esqueleto ainda cartilaginoso, têm uma impregnação de cálcio e são representados aí por tubarões, raias e quimeras. A maioria desses animais são marinhas, mas a gente encontra algumas arraias, por exemplo, de água doce, igual a gente tem a arraia de fogo na Amazônia. Já os peixes ósseos, eles têm o esqueleto ósseo, como seu próprio nome diz, habita tanto em ambiente de água doce quanto ambiente de água salgada. É um grupo bem diversificado, com muitas espécies, tamanho, coloração e formatos diferentes. E a gente tem aí a enguia, o bacalhau, o peixe namorado, a sardinha como representantes também, como exemplos. Então, a gente tem aqui os peixes cartilaginosos, né, o tubarão e uma arraia. Esses dois aqui de água salgada. E aqui o lionfish, né? E um outro peixinho também de água doce. Nesse caso, a gente encontra aqui esse peixe de água salgada e outros peixinhos são peixes ósseos. Os peixes condrictes cartilaginosos, eles têm o corpo recoberto por escamas do tipo placoide, que parecem uns dentinhos. E também glândulas que produzem muco. As nadadeiras também podem ser encontradas em pares e também ímpares, pouco desenvolvidas como a gente encontra nos agnatos.
A maioria dos tubarões, né, que são peixes cartilaginosos, tem o corpo com formato hidrodinâmico, então a sua nadadeira caudal é bem potente para impulsionar esses animais para frente e facilitar o nado mais rápido. Eles têm a capacidade de acumular um óleo no fígado, o que facilita a sua flutuabilidade aí no corpo d'água. Além disso, né, o corpo desses animais continua sendo sempre mais denso do que a água, por isso que eles são animais que nunca param de nadar, porque se eles pararem de nadar, eles vão afundar. Já os peixes osteíctes, eles têm o corpo recoberto por escamas dérmicas, né, e glândulas também que produzem muco, por isso que sempre parece que se a gente vai pegar um peixe, ele escapa da nossa mão. Eles possuem nadadeiras mais flexíveis do que as dos condrictes, os peixes cartilaginosos. Isso permite uma mudança na direção do nado e manobra mais rápida. Diferente dos peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, eles têm uma situação de apresentar o opérculo, que é uma placa óssea que recobre as brânquias. Então, as brânquias nos cartilaginosos, elas ficam expostas e nos peixes ósseos, elas ficam cobertas pelo opérculo. Tanto condrictes quanto osteíctes apresentam um órgão sensorial que é a linha lateral. Em algumas espécies é mais evidente, né? Em outras é mais sutil. E esse órgão ele é capaz de detectar as vibrações na água, que, por exemplo, eles podem detectar a presa ou então a presença do predador e aí eles conseguem escapar. Com relação à digestão, os cartilaginosos têm uma boca ventral, mas aqui abaixo. O tubo digestório também é completo, começa na boca e termina em cloaca, que é uma estrutura comum tanto para o sistema digestório quanto para o sistema excretor e reprodução. A maioria dos peixes condrictes, os cartilaginosos, são carnívoros, mas existe uma espécie que se alimenta de plâncton comum, que é o exemplo do tubarão-baleia. O intestino dos peixes cartilaginosos ou condrictes tem uma válvula espiral que aumenta a superfície de contato para maior absorção dos nutrientes desse alimento e que termina na cloaca, como eu falei. Já os peixes ósseos, eles têm a boca frontal, fica aqui mais na frente, o tubo digestório também é completo, tem um intestino, geralmente não tem aquela válvula espiral e o seu sistema digestório termina no ânus. A maioria dos peixes ósseos possui a bexiga natatória, que fica ligada ao tubo digestório por meio de um pneumoduto, de uma cavidade. Esse pneumoduto auxilia o esvaziamento da bexiga natatória quando tem um excesso de ar no animal, mas não está presente em algumas espécies, não são todas as espécies. Nessas outras espécies, a bexiga natatória troca gases juntamente com o sistema circulatório do animal. Com relação à respiração, a maior parte dos peixes, tanto cartilaginosos quanto peixes ósseos, possui a respiração que a gente chama de respiração branquial. Possui, pelo menos, algumas exceções, que é um grupinho de peixes ósseos que são chamados de peixes pulmonados ou dipnóicos. Nesse caso, esses peixes conseguem pegar o ar da atmosfera e acredita-se que é esse grupo de peixes que depois surgiu os anfíbios. As brânquias dos peixes, né, que tem a respiração branquial, são formadas por vários arcos da pele, bem vascularizados, que permitem as trocas gasosas entre a água e o sistema circulatório do animal entre o seu sangue. Nos cartilaginosos, com exceção dos peixes quimeras, as brânquias, né, elas são descobertas, como a gente já falou, ficam expostas. E nos peixes ósseos tem aquela placa óssea chamada opérculo, que é essa plaquinha aqui, que recobre essas brânquias que são altamente vascularizadas e que faz essa troca de água. Nos primeiros peixes, que é os peixes condrictes, a natação ela é bem contínua, né? Eles estão sempre se movimentando, garantindo que a água flua para dentro da boca e pelas brâncas. E nos outros peixes, que são os peixes ósseos, a movimentação do opérculo aumenta a eficácia da passagem de água pelas brâncas e assim que tem a troca gasosa, a entrada de oxigênio e eliminação de gás carbônico. Com relação à circulação, ela é fechada. O coração tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo, por onde a gente só tem a passagem de sangue venoso, rico em gás carbônico. Essa circulação é simples, porque o sangue ele vai passar uma vez só pelo coração a cada ciclo. O ventrículo cardíaco, depois o sangue vai para a aorta ventral, depois para as brâncas, depois para a aorta dorsal, depois para os tecidos do corpo, depois para as veias, depois para o átrio cardíaco. Então aqui está o coração com o ventrículo e com o átrio, aí ele vai passar aqui pelas brâncas,
venoso, aorta, sangue arterial, depois para o corpo, sangue venoso vindo para o coração. A gente vê que sempre é o sangue venoso aqui que tem a hematose nas brânquias. O sangue rico em gás carbônico sai e entra o sangue rico em oxigênio, sangue arterial. E é ele quem vai para todo o corpo do animal, porque é o sangue rico em oxigênio que é interessante para o animal. Com relação à excreção, nos peixes de água salgada, como as brâncas elas estão diretamente em contato com essa água hipertônica, nós aprendemos isso em osmose, observa-se uma tendência desse peixe perder água para o ambiente. Então, uma das adaptações para os cartilaginosos ao ambiente de água salgada é a capacidade de reter ureia ao invés de amônia, que a gente chama de uremia fisiológica. Os peixes, eles possuem um par de rins, né, que vão fazer a função de filtrar o sangue, como os seus produtos aí nitrogenados, que é a amônia e a ureia, produzindo essa urina, então, que vai ser eliminado. Não são apenas, né, no caso dos cartilaginosos, a excreção não sai apenas pela cloaca, também é eliminado uma parcela pelas brânquias. Então, vamos lá. As excretas nitrogenadas, principalmente nos cartilaginosos, é a ureia, e nos peixes ósseos é a amônia, que é uma substância extremamente tóxica, por isso que ela precisa de bastante água para ser eliminada. A osmorregulação, relembrando que a gente aprendeu quando falamos de osmose, nos condrictes eles são isotônicos em relação ao meio, porque eles não ingerem água e eliminam ureia como excreta nitrogenada, não amônia. Então eles retêm uma grande quantidade de ureia nos seus fluidos corporais, que é aquela uremia fisiológica que a gente falou. Então os líquidos internos ficam com uma concentração muito próxima da concentração de sais da água do mar. Agora, nos peixes ósseos de água doce, a tendência é a água entrar por osmose no seu corpinho, que é hipertônico com relação ao ambiente. Então, os seus fluidos corporais, eles são mais concentrados que o meio. Então, o que vai acontecer? Eles não bebem água e eliminam bastante água na urina. E os de água salgada, eles têm a tendência de perder água para o meio que é mais concentrado. O meio é hipertônico com relação ao seu corpo. Então, eles são hipotônicos. Então, o que eles fazem? Bebem bastante água e eliminam pouca água na sua urina. Reprodução dos peixes. Os peixes fazem aí a reprodução de forma sexuada, na sua maioria eles são dioicos. Existem algumas espécies de peixes que são hermafroditas, com o desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento direto. Nos condrictes, a fecundação ela é interna, acontece no interior do corpo. Algumas espécies são ovíparas, a fêmea elimina os ovos na água. Outras espécies de cartilaginosos são ovovivíparas, ou seja, elas retêm os ovos fertilizados no oviduto. Em outras espécies, o desenvolvimento embrionário é interno, nesse caso são consideradas espécies vivíparas, sem ter ovos. Nos osteícteos, que são os peixes ósseos, a maioria tem fecundação externa, os gametas são lançados aí depois de um ritual de acasalamento na água, e onde vai acontecer a fecundação. Para os peixes cartilaginosos, os condrictes, para que tenha a fecundação interna, os machos possuem um órgão, né, um parzinho de órgãos conhecido como clasper. Então, ele possui, né, o parzinho de claspers aqui, que é o órgão que facilita aí se fixar no corpo da fêmea, já que eles estão sempre nadando, e conseguir inocular então seus gametas no corpinho da fêmea. Agora nós vamos falar sobre os anfíbios. Os anfíbios, ele é um grupo de vertebrados, né, que o seu próprio nome significa dupla vida. Eles são divididos em 3 grupos que a gente conhece como os caudatas ou urodelas, e a gente tem os ápodas e também os anuros. E a gente vai ver quem são cada um desses representantes. Esse nome de dupla vida é porque a maioria dos anfíbios começa a sua vida no ambiente aquático, depois vai para a fase adulta no ambiente terrestre. Um dos clados mais diversificados são dos anuros, que são representados pelos sapos, rãs e pererecas, que possuem patas, mas eles não têm caudas. Já os caudatas ou urodelas, eles apresentam cauda como a salamandra. E os ápodas, eles têm o corpo alongado, né, serpentiforme, não possuem patas e são representados pelas cecílias. Olha só, aqui a cecília, sem patas, né? Aqui a gente tem a salamandra, né, com as patinhas e cauda, e os anuros com todas as patas, mas ele não tem a cauda na vida adulta. Os anfíbios, eles são o primeiro grupo de vertebrados que ocuparam aí o ambiente terrestre por conta de algumas adaptações, como a presença dos 4 membros locomotor,
que fazem com que o peso do corpo do animal sobre a terra sejam suportados, né? E também a fusão dos ossos da parte pélvica, em que os membros posteriores ficam ligados. E também a presença da coluna vertebral, que auxilia na sustentação e na sua locomoção no ambiente terrestre. Porém, os anfíbios eles são bem dependentes da água, especialmente para a reprodução. Inclusive, alguns anfíbios, né, não vão na vida adulta para o ambiente terrestre e permanecem no ambiente aquático, dependendo da espécie. A reprodução dos anfíbios é sexuada, a maioria deles com fecundação externa, o macho e a fêmea vão liberar os seus gametas na água onde ocorre a fecundação, mas nem todo anfíbio, né, precisa da água para lançar os gametas. Alguns têm alguns rituais de acasalamento bem interessantes, vão para um ambiente onde tem uma pocinha d'água que seja um ambiente um pouco mais úmido, eles já conseguem fazer a cópula. Desse modo, a origem da palavra anfíbio, né, que significa vida dupla, revela que esses animais eles passam parte da vida na água, na fase larval, e depois eles vão para o ambiente terrestre na fase adulta. Agora, vamos falar sobre os répteis. Os répteis eles correspondem ao clado reptília e os seus principais grupos são os quelônios, os crocodilianos e os escamados. Os quelônios, eles têm a presença daquela carapaça ligada às costelas, às clavículas e às suas vértebras, representada pelas tartarugas, os cágados e os jabutis. Os crocodilianos são répteis predadores de grande porte, com pele grossa. E os escamados, eles são os répteis com o corpo coberto por escamas córneas, que são os lagartos e as serpentes. Aqui o exemplo, né? A gente está vendo aqui um lacertílio. Aqui a gente está vendo um quelônio, aqui uma serpente e aqui um crocodiliano. Eles apresentam essa pele grossa e seca, que é impermeabilizada por queratina, sem glândulas mucosas, o que é uma das suas adaptações para o ambiente terrestre. Então permite que esses animais sobrevivam em ambientes muito secos, né, como ambientes desérticos. Diferentemente dos anfíbios, eles podem viver muito bem no ambiente aí com menor quantidade de água disponível. Algo que fez com que os répteis conquistarem definitivamente o ambiente terrestre também foi a questão do desenvolvimento do ovo amniótico. O ovo desses animais tem uma casca calcária que permite as trocas gasosas, impede a desidratação, ele é impermeável à água e tem todas as estruturas necessárias internamente para desenvolver o embrião, fazendo com que seja um ovo totalmente adaptado ao ambiente seco. Anfíbios e répteis são animais considerados animais ectotérmicos, ou seja, eles são capazes de elevar o seu metabolismo para ficar com uma regulação de temperatura. Então, a sua temperatura corporal depende da temperatura do ambiente, varia de acordo com a temperatura do ambiente. Então, como a absorção do calor externo é a sua principal forma de aquecer o corpo, é comum a gente observar os répteis expostos ao sol a fim de aumentar a sua temperatura corporal. Os anfíbios eles já preferem um ambiente mais úmido por conta da sua respiração cutânea na fase adulta principalmente. Agora, aves e mamíferos eles são animais endotérmicos, né? Eles conseguem regular a sua temperatura independentemente da temperatura do ambiente. Nós vamos agora comparar a anatomia e a fisiologia tanto de anfíbios quanto de répteis. Com relação à digestão, o tubo digestório dos anfíbios é completo. Na fase larval, os anfíbios eles ficam na vida aquática, então eles são conhecidos como girininhos e geralmente eles vão se alimentar ali de forma herbívora, né? Então eles vão se alimentar de algas e plantas. Já na parte adulta, eles passam a ser carnívoros, eles se alimentam de insetos, moluscos, minhocas e outros invertebrados. Os répteis têm o tubo digestório também completo, na maioria das vezes ele é carnívora, mas, por exemplo, as tartarugas são espécies herbívoras também. Então, eles têm uma alimentação bem diversificada, como a gente pode encontrar os lagartos, as serpentes, né, com a alimentação bem variada e geralmente carnívora. A respiração. Os anfíbios, na fase larval, por eles serem aquáticos, eles têm respiração branquial. Na maioria dos anfíbios, quando atinge a fase adulta, passa a realizar a respiração pulmonar e cutânea indireta. Por quê? Os anfíbios adultos, como os anuros, os sapos, né? O pulmãozinho, ainda ele é bem pequenininho, né? Ele não é um pulmão com uma grande superfície. Então, ele faz trocas gasosas com a pele, então sua respiração ela é compensada, né?
também para pegar o oxigênio do ambiente a partir da sua pele. A cavidade nasal também deles comunica-se com a boca por meio de uma estrutura chamada coana, que permite que ocorra a entrada de ar mesmo quando eles estão com a boquinha fechada. Já os répteis, eles têm uma característica também de uma boa adaptação para a vida terrestre, porque o pulmão ele é mais desenvolvido que o pulmão dos anfíbios, que é um pulmão chamado de parenquimatoso, com mais vascularização e uma maior superfície relativa, onde ocorrem melhores trocas gasosas. A presença da musculatura respiratória também facilita aí a expansão da sua caixa torácica para sua respiração. E a circulação? A circulação nos anfíbios é fechada, apresenta um coração com 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Há uma mistura de sangue venoso com sangue arterial na cavidade do ventrículo. Dessa forma, então, a circulação nos anfíbios é classificada como incompleta, porque tem essa mistura de sangue venoso com sangue arterial. O sangue passa 2 vezes pelo coração a cada circuito, a cada ciclo, por isso que a gente chama de circulação dupla. Já os répteis, eles têm uma presença parcial ou total de um septo entre os 2 ventrículos. Aí, mesmo assim, há uma mistura de sangue venoso com sangue arterial, por isso que a gente chama de circulação incompleta. Nos répteis crocodilianos, como os crocodilos e jacarés, esse septo entre os 2 ventrículos do coração é completo, mas a mistura ocorre a partir de um orifíciozinho entre esses troncos arteriais no pulmão e na parte do aorta, né, do animal, do coração, chamado de forame de Paniza. Então a gente chama de circulação incompleta porque tem essa mistura de sangue venoso com sangue arterial. A excreção dos anfíbios, ela é feita por um rim, né, que é a principal, e excreta, a sua principal substância é a ureia, semelhante à nossa, na fase adulta. Quando eles são larvas, são de ambiente aquático, a sua principal excreção é a amônia. E os répteis, a excreção ela é feita por um rim um pouco mais elaborado, que a gente chama de rim metanefro, e o principal produto aí da excreção do seu metabolismo é o ácido úrico, que não precisa de tanta água para ser aí dissolvida, essa substância. Então a gente vê também outra adaptação para o ambiente terrestre para esse grupo, já que o ácido úrico ele é menos solúvel em água e ele é menos tóxico do que a amônia e a ureia, como exemplo. Com relação à reprodução, nos anfíbios, a maioria da fecundação ela é externa, né? Os anfíbios eles têm diversas estratégias de acasalamento. O macho atrai a fêmea, né? Às vezes ele vai emitir sons, ele vai fazer gracejos, ele vai levantar aí uma das suas patas e ele vai dar um abraço nupcial, que a gente chama de amplexo nupcial, e aí ele comprime o corpinho dele sobre o corpo da fêmea, fazendo com que os óvulos dela sejam liberados e em seguida ele libera os espermatozoides sobre esses óvulos, realizando então a fecundação externa no ambiente. Por isso que eles são chamados de ovulíparos. Além disso, né, grande parte aí dos anfíbios, eles têm desenvolvimento indireto, que vai ter uma metamorfose da larva para a fase adulta, envolvendo várias mudanças no seu corpo. Tanto é que a larva, ela tem, nos anuros, ela tem uma cauda, lá nos adultos não, essa cauda ela regride e surgem as patas, como exemplo. A fecundação interna e o desenvolvimento direto pode acontecer também em algumas espécies de anfíbios, como a gente vê, por exemplo, nas cecílias, que são aqueles anfíbios que não têm patas. Aqui o amplexo nupcial, onde o macho ele vai abraçar a fêmea e vai pressionar aí a barriguinha, né, a parte ventral da fêmea para ela liberar os óvulos e ele posteriormente libera os espermatozoides no ambiente para que haja o encontro dos gametas e fecundação. A reprodução nos répteis, ela é sempre interna, sempre dentro do corpo. Macho e fêmea copulam e o macho libera os espermatozoides na cloaca da fêmea. Eles são animais que a gente chama de animais ovíparos e também possuem desenvolvimento direto sem fase larval.